Glória a Deus. Nós vamos hoje dar sequência à série Reconstruindo, que nós começamos, ou Reconstrução, que nós começamos na semana passada. Nós damos sequência hoje e nós vamos terminá-la no próximo domingo. E hoje nós chegamos ao capítulo 4 de Neemias. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos abrir juntos no livro de Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo de número 4, e vamos ler desde o versículo 1. Neemias, capítulo 4, versículo 1. Eu acho que acendemos essa última luz, né? Para que os irmãos, essa daqui, essa apaga, ok? Essa última aí. Eu notei que é algo diferente. É para os irmãos encontrar a Bíblia. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Pastora Leila e a Belinha estão ausentes devido a uma questão de saúde. Ore por elas. Estão melhor hoje à tarde, né, pastor Fábio? Estão melhor, mas lembre delas nas suas orações. O título do sermão desta noite, irmãos, será Edificadores terão oposição. Edificadores terão oposição. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1. O texto bíblico diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permita-lhes isto. Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. Neemias faz uma oração e ele diz assim: Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, não risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Vamos orar? Senhor, oramos nesta noite e clamamos que o Senhor abra os nossos olhos, nos permita ver e compreender a Tua palavra. Abra, Senhor, cada coração que aqui está e derrame a Tua graça, a Tua unção, Senhor, a Tua vida, e esta palavra gere muito fruto em cada coração, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Alguém já se viu paralisado por uma oposição? Você se lembra em algum momento da sua vida onde você foi paralisado por algo que foi uma oposição? Por vezes talvez você atribuiu ao diabo, às vezes atribuiu a si mesmo, ou atribuiu a alguém. Quantos se lembram da Olimpíadas de Atenas de 2004? Hoje pela manhã, presenciando a prova, a corrida do Savenhago, eu me lembrei desse fato. Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2004 em Atenas, ele foi impedido, estando ele na primeira colocação, estava próximo de ganhar a medalha de ouro, e o padre irlandês Cornelius o interrompeu, e a foto mostra de forma clara que ele não dá atenção para o padre, ele não tenta agredi-lo, mas ele tenta se desviar da oposição para poder chegar no objetivo dele, que era o ouro para o Brasil. E essa história viralizou o mundo se sensibilizou com o Vanderlei Cordeiro. Nós ficamos chateados, irritados com o padre, mandamos o padre para o inferno, né? Espero que ele tenha sido salvo.
Mas nós olhamos para aquilo e pensamos: meu Deus, que oposição que o Vanderlei teve diante de uma conquista. Se não fosse o padre, nós teríamos o ouro em 2004 em Atenas. Vanderlei consegue terminar a prova e nós sabemos que ele fica com bronze, e ele foi ajudado naquele momento por um torcedor grego que ajuda a tirar o padre dali da sua posição, e ele conquista a medalha de bronze. E assim nós temos essa realidade na história de alguém que sofreu uma oposição. Talvez você está aqui essa manhã, você se lembra de algum fato da sua vida onde você sofreu algum tipo de oposição. Quer seja você atribuiu ela ao diabo, quer seja você tenha atribuído ela a alguém, algum sonho, algum investimento na sua vida, algum planejamento financeiro, algum planejamento pessoal, intelectual, e você se viu impedido. Mas talvez alguns deles você foi bloqueado a ponto de paralisar. O texto que acabamos de ler, nós chegamos na primeira oposição que Neemias presencia. Nós ouvimos na semana passada que Neemias sai de Suzã, da fortaleza do rei Artaxerxes, um lugar de descanso, um lugar de conforto, e ele sai despertado pelo Senhor para poder edificar os muros de Jerusalém. O texto nos mostra que Neemias estava empenhado, mas como o próprio título do sermão que eu propus essa noite aos irmãos, que é: os edificadores terão oposição, Neemias estava certo de que ao sair para edificar os muros de Jerusalém, ele não estaria isento da oposição. Por vezes nós esquecemos que ao nos empenharmos a edificarmos algo para o Senhor, nós teremos oposição. Eu quero aqui já trazer algo para o seu coração, para que você não esqueça na sua jornada. Ao lermos o texto no capítulo 4, diz que Sambalate era o governador de Samaria, uma parte de Israel miscigenada com culturas pagãs, e Sambalate era o governador dessa região de Israel. Sambalate, ao ouvir que o muro estava terminando, faltava somente as portas, ele começou a zombar dos judeus, a desprezar os judeus. E nós vamos ver mais à frente um tipo de oposição pela fala. E esta oposição chega aos ouvidos de Neemias. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você vai começar a edificar algo, quando você vai começar a reconstruir algo para a glória de Deus, quer seja na sua vida familiar, quer seja na sua vida ministerial, você não estará isento da ira do inferno e de uma oposição. O inferno arderá em ira, o inferno vai se indignar quando nós colocarmos as nossas mãos, o coração, a nossa visão, a nossa disposição, o nosso tempo a edificarmos algo ao Senhor. O nosso Senhor, que é o maior edificador, Ele disse assim: eu edificarei a minha igreja. Ele está determinado em edificar, porque sabe que todos nós precisamos aprender o valor da edificação. Essa série, ela propõe para nós uma compreensão, irmãos, do que é reconstruir. O texto diz que Sambalate, ele queria manter a ruína de Jerusalém. Existe alguém interessado em manter a ruína e a destruição que está à sua volta, e não é somente o diabo. E eu vou te dizer uma coisa: talvez seja o nosso próprio eu. Nós temos 3 inimigos, irmãos, e podemos dizer juntos: o primeiro inimigo e o mais forte de todos que nós temos é o nosso eu. O segundo inimigo que nós temos é o mundo. O terceiro inimigo que nós temos, e por último, caído, tendo a sua força só se nós entregarmos a ele, o diabo. Podemos dizer juntos: eu tenho 3 inimigos: o meu eu, o mundo e o diabo. Nós temos a facilidade de atribuir tudo ao diabo, não é assim? Nós temos a facilidade: o diabo se levantou, o diabo está furioso. De fato, o inferno estará furioso com tudo aquilo que você vai fazer e viver para a glória de Deus.
Mas nem sempre o diabo é o autor. Muitas vezes ele é o coadjuvante. Muitas vezes ele é o ator que aparece só no final, ou no meio, ou que escreve apenas o roteiro. Mas o nosso eu, em muitas das vezes, é o ator principal. É o ator principal da oposição. E aqui Neemias estava empenhado em reconstruir os muros. O momento da reconstrução mostra para nós que acontece a oposição. Ao sair de Suzã, Neemias sai convicto, despertado pelo Senhor. Vou construir. Imagine só, a hora que ele recebe o positivo de Artaxerxes, pode ir. A autorização de Artaxerxes, pode ir. Aqui estão as cartas, aqui está o exército. Eu imagino que Neemias sai muito feliz. Muitas vezes nós saímos como Neemias de Suzã, mas na hora que encontramos a oposição, titubeamos, sentimos desânimo, queremos retroceder. O nosso Senhor foi fiel até o fim. O nosso Senhor não retrocedeu em nada, não houve nenhum engano na sua boca, Ele não resistiu a nada ao entregar a sua vida por todos nós. E o texto diz que a estratégia que Sanbalat e Tobias usa é uma estratégia antiga, de tentar intimidar por meio das palavras. Vocês são fracos, vocês não vão acabar. Um espírito de dúvida pessoal, um espírito de dúvida nos sentimentos. Neemias entende que quem deve ouvir as afrontas, quem deve ouvir a oposição, quem deve ler as palavras escritas na internet que nos magoa, as palavras ditas no privado, que as pessoas não têm coragem de dizer no seu rosto, mas aquilo te fere, porque foi dito no culto, e quem diz no culto não tem compromisso e não tem amor com o teu coração, mas fere. Estas palavras foram ouvidas nos ouvidos de Neemias, mas o que ele diz? Olha só o que diz o versículo de número 4 do capítulo 4. Podemos ler juntos? Ouve, ó nosso Deus. Suficiente para que você possa entender que quem deve ouvir palavras de afronta é o nosso Deus. Neemias não diz assim: vou responder Sanbalat e Tobias, vou entrar em resposta contra eles. Não, ele dá uma pausa e diz: Senhor, ouve o que Sanbalat está dizendo. E ele coloca a sua oração diante dele. Em Isaías capítulo 37, versículo de número 17, o rei Ezequias faz o mesmo. Ao Senaqueribe se levantar contra ele, ele diz assim: Senhor, ouve as palavras de afronta. É até uma canção do Diante do Trono, né? Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Satanás, ele vai tentar usar como um golpe muito baixo para tentar desviar o seu coração da reconstrução. O golpe muito baixo que Sanbalat e Tobias vai usar mais à frente, depois da tentativa de intimidação, e nós vamos ver, é tentar usar profetas para poder dizer que por meio da profecia que Deus não estava no negócio. Mas nós sabemos que todos os homens de Deus que tentaram reconstruir, eles sofreram oposição. José sofreu oposição desonesta de ser condenado como um adúltero. Daniel foi preso porque orava por 3 dias. O nosso Senhor Jesus foi chamado de blasfemo porque disse que destruiria o templo de Deus, referindo-se ao seu corpo. E o texto diz que ele disse que destruiria o templo de Deus e reconstruiria em 3 dias. Os judeus, os fariseus, os doutores da lei disseram: ele é blasfemo. A oposição se levanta sempre que você vai reconstruir algo para Deus. Mas no final do versículo 16, vai dizer para nós que os inimigos, ao eles vencerem as 2 estratégias do inimigo para derrubar a reconstrução, os inimigos, eles temeram e se abateram e reconheceram que o Senhor estava nessa edificação. Quantos querem nessa noite vencer a oposição, para que
todos aqueles que estão à sua volta, quer seja a sua família, quer seja a igreja, quer seja você mesmo, vejam que o Senhor está operando na reconstrução de todas as áreas da sua vida. Quantos creem? Amém? Bom, eu quero então trazer para você a primeira estratégia do inimigo. A primeira estratégia de toda a oposição é tentar nos intimidar, irmãos. É tentar nos intimidar. Jesus foi questionado em Marcos capítulo de número 11, versículo 28. Ele foi questionado assim: com que autoridade você faz o que faz? Perguntaram para ele: com que autoridade você diz o que diz? E Jesus não responde com que autoridade, ele devolve numa retórica uma pergunta. E disseram assim: com que autoridade fazes tu essas coisas? E quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Se alguém está em dúvida do que está fazendo, coisa que o nosso Senhor não estava, quando alguém o intimida dessa maneira, iria pensar: meu Deus, é mesmo? Que autoridade que eu estou pregando dessa maneira? Olha o semblante das pessoas. Isaías, olha que coisa tremenda. Isaías foi chamado por Deus para poder pregar, para que o povo viesse a entrar em incredulidade. O próprio Deus disse assim: prega para que eles entrem em incredulidade e depois eu venha com juízo sobre eles. Entende? Deus disse: eu quero que você prega para que eles possam fechar os ouvidos e eu venha tratar eles. Isaías era um tipo de profeta que estaria talvez num púlpito pregando, e as pessoas estariam com o rosto franzino, dizendo: o que ele está dizendo? Esse tipo de intimidação nos faz dar um passo atrás com relação àquilo que estamos construindo. Você não sabe o quanto para um pastor o seu semblante ajuda na pregação. Mas se o pastor ele é alguém que está com a sua autoridade duvidosa, se alguém fechar o rosto na hora de uma palavra mais dura, o pastor vai dar um passo atrás e vai dizer: não. Por isso que a intimidação é a primeira estratégia do inimigo na hora que você está empenhado em reconstruir alguma coisa. O nosso Senhor, está escrito em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2, diz que Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Sabe o que o texto está dizendo? Que Ele desprezou a afronta. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: a afronta do nosso Senhor não foi somente em palavras. Quando disseram para Ele assim: se tu és o Filho de Deus, desça desta cruz. Imagine só, se o Senhor tivesse ouvido esse pedido dos judeus, todo Israel estaria agora salvo, e talvez nós gentios não estaríamos. Jesus não dá ouvido a esse tipo de afronta, mas a maior afronta, ou uma das maiores afrontas que o nosso Senhor sofreu, irmãos, foi ter sido crucificado nu, completamente nu. A ideia católica de que o nosso Senhor estava com as partes íntimas cobertas não é bíblica. O texto diz que Ele desprezou a afronta. Ele desprezou o estado que Ele estava fisicamente exposto. A intimidação de desanimar o nosso Senhor, de derramar a sua vida por nós, o deixando completamente nu, ensanguentado, desfigurado, conforme Isaías 53, não o intimidou a cumprir o seu propósito de dar a sua vida por nós. Você pode dar glória a Deus. O nosso Senhor é o maior exemplo de desprezar a intimidação. Será que nós saímos de Suzã empenhados a edificar algo e vamos parar na primeira oposição? Porque esta é a primeira arma ou estratégia do inimigo. Sanbalá e Tobias começaram a dizer: eles são fracos. Você já foi chamado de fraco em algum momento? É doído, né? Dói quando alguém que amamos nos chama de fracos. Dói quando alguém que amamos diz: aqui eles são inimigos. Eles são inimigos. Mas nós temos intimidações de gente mais perto. E o Senhor sabe
E o diabo sabe também aquilo que mexe com a nossa alma. Deixa eu trazer algo ao seu coração para que você nunca mais esqueça. O texto de Mateus, capítulo de número 5, que você conhece se a sua face for ferida, se você for ferido nenhuma das faces, oferece-lhe a outra. O texto bíblico, irmãos, está dizendo assim: eu, porém, vos digo que não resistais o mal. O Senhor está dizendo: resista o mal. Não permita com que o mal tenha êxito. E como que eu não permito que o mal tenha êxito? Se alguém te bater na face direita. O que é esta palavra face direita? É dexia no grego. Dexia significa se alguém ferir o teu lugar de honra. Se alguém disser para você que você, desculpa a expressão, é um vagabundo e não trabalha, é um ferimento na sua honra. Talvez alguns de vocês ouviram isso de familiares, ouviram isso de empregadores, ouviram isso de pessoas ou até de amigos. Feriu a honra, dexia, feriu a honra ou o lugar da sua honra. O que o Senhor disse? Oferece também a outra. Quando nós lemos isso, oferece também a outra, nós imaginamos alguém sendo ferido no rosto e virando a outra face e dizendo: agora bate na outra. Não precisa levantar a mão se você pensou assim, tá? Porque eu, ao ler o texto pela primeira vez, pensei que era assim. Mas a palavra que oferece também a outra é strepson. A palavra strepson no grego significa voltar as costas. Então o texto bíblico está dizendo o seguinte: se alguém ferir a tua honra, se alguém ferir a tua honra, se alguém ferir aquilo que é a tua honra, o teu caráter, vire-lhe as costas. Vire-lhe as costas. O que o texto está dizendo? Ignore a afronta, ignore a intimidação, porque esta é uma arma do inimigo antiga. Jesus está dizendo: vire as costas. Sabe por quê? Porque o povo de Israel ao conviver no deserto, o texto bíblico diz que o tabernáculo estava no meio, edificado no meio. O tabernáculo tinha na sua primeira divisão o átrio, na segunda divisão o santo lugar, e na terceira divisão o santo do santo. Todas as tendas de Israel estavam viradas com as suas portas para o tabernáculo. As tendas que estavam aqui estavam viradas à sua frente, para o tabernáculo, e as suas costas para os seus inimigos. Por quê? Porque Israel entendia: nós temos que virar a nossa face para Deus e nossas costas para o inimigo, porque se cremos que o nosso Senhor nos defende, não devemos dar crédito às afrontas do inimigo. Calma que nós vamos chegar na parte que temos que nos defender. Amém? Porque pela manhã alguém me perguntou assim: pastor, e quando eu tenho uma questão judicial, eu devo abandoná-la, devo virar as costas? Não, o texto está se referindo quando a sua honra é ferida. Se tua honra foi ferida, o texto diz para nós que Neemias, ao ouvir as palavras de Sanbalat e Tobias, ele orou ao Senhor, ele colocou diante do Senhor esta oposição. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com a minha esposa nesse momento da corrida, porque eu disse a vocês que nós temos 3 oposições. A primeira oposição é o nosso eu, a segunda oposição é o mundo, e a terceira oposição é o diabo. Talvez nós estamos aqui e paramos de reconstruir, paramos de avançar na edificação por causa do nosso eu. Deixa eu te contar, ontem quando eu fui buscar o material para Julie lá no Savenhago, eu cheguei lá e ao começar a apresentar os documentos para poder encontrar a inscrição, a mulher vira e diz assim: olha, eu não estou encontrando, nem eu tinha me inscrito também, a tua inscrição da sua esposa não estão aqui. Eu falei: tem uma coisa errada, porque eu pensei comigo, eu posso esquecer de tudo, ela não. Ela não pode esquecer de nada, porque ela não esquece de nada. Eu falei: não é possível que ela esqueceu. E ela:
Eu falei, tenta aí, moça, talvez alguma coisa pelo CPF, procure nada. E procura pelo nome, procura pelo sobrenome e nada. Ela falou, moça, a sua inscrição não está aqui. Eu falei, puxa, já liguei para ela, disse, amor, é o seguinte, a inscrição não está feita, alguma coisa aconteceu, você tem aí os comprovantes? E ela olhando e falou, amor, não estou encontrando, tem esse print. Mostrei o print para a mulher, ela disse, olha, isso aqui não é o suficiente, tem que ter o comprovante. Eu falei, e o que eu faço agora? Ela falou, bom, eu vou fazer a sua inscrição agora. E ela por um momento pensou que fosse um erro do sistema e disse, eu vou fazer a inscrição agora. Pegou um número lá dos últimos, pegou todo o material, me entregou. Ela disse, se você tiver achar o comprovante, vem aqui e me mostra. Eu falei, ok. Peguei e fui. No meio do caminho, quando eu estou indo para o carro já, eu estava com o João, a Julie me liga, fala, me liga. Falei, vixe, o que aconteceu? Liguei para ela e disse assim, amor, aconteceu o seguinte, quando eu fiz a inscrição, eu fiz pelo cartão de crédito. Ao ver a fatura e ver que tinha um nome diferente, uma tal de organização estranha, eu peguei e cancelei. Legal, né? Ela diz assim, e ela muito chateada no telefone, ela disse assim, eu peguei e cancelei, então você vai ter que voltar lá e devolver os materiais, eu não vou correr. Eu falei assim, mas peraí. E ela mandou o comprovante de reembolso do cartão de crédito. Olhando para esse cenário todo, nós pensamos, é uma oposição, mas é o diabo? Não. É o mundo? Também não. Mas pode ser o eu. E aí eu disse assim, tá bom, eu estou indo aí para casa, antes para a gente conversar. Levei o João, no meio do caminho, eu estou mandando a mensagem para o Lalá. E aí ele me liga também, ele está me ligando, eu falei, Lalá, me ajuda. Você é um cara experiente aí nesse meio, me diga o que fazer. Ele falou, pastor, eu te aconselho você fazer isso, vai lá, fala o que aconteceu. E o que eles falarem, ok, tudo bem, se falarem para devolver, devolva. Se falarem que você pode fazer na hora, eu falei, ok. Cheguei em casa, a hora que eu vou encontrar ela, eu falei assim, amor, não dá, deixa quieto. Ela super chateada, aí eu olhei nos olhos dela e falei assim, você vai deixar de correr? Ela disse, por causa da inscrição? Ela falou, nossa, isso me chateou demais, porque ela se viu na culpa daquilo que ela havia feito. O eu estava ali tomando conta e sendo uma oposição para que ela pudesse dar sequência naquilo que ela está edificando há tantos meses com os irmãos aí. E aí eu disse para ela, falei assim, amor, eu vou voltar lá, eu vou seguir o conselho que o Lalá me deu, eu vou voltar lá. Cheguei para a mulher, ela já olhou para mim meio assustada, né? Falou, de novo esse cara aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim, moça, é o seguinte, eu vou te contar o que aconteceu. Contei toda a história para ela, aconteceu isso. Ela falou, eita, falei assim, o material está no carro, se você quiser que eu devolva o material, eu vou devolver o material, mas assim, antes de você decidir, deixa eu dizer, tem uma questão emocional nessa corrida, e minha esposa precisa correr, ela é importante que ela corra com o número, porque eu não queria que ela corresse de pipoca, né, irmão? Pipoca, agora eu aprendi que é pipoca, né? É quem não pagou a inscrição, né? Agora eu aprendi, Rafa. E aí quando eu falei assim para ela, ela olhou para mim, ela virou para a moça e falou assim, dá para a gente fazer alguma coisa, tal? A moça, se ele pagar agora, fazer um pix, falei, eu faço, se quiser eu faço o pix agora, tal. A moça virou para mim e disse assim, moço, honesto da tua parte, hein? Quando ela falou isso, eu falei assim, glória a Deus. Quando um crente consegue dar o testemunho de algo desse tipo, irmãos, nós temos que glorificar a Deus. A hora que ela disse isso, eu falei, glória a Deus. Se a inscrição não der certo, já glória a Deus pelo testemunho que nós estamos dando. Aí ela falou, passou o pix e tal, tudo mais, deu tudo certo. Cheguei em casa, falei assim para minha esposa, falei, amor, você vai correr de pipoca? Aí nesse meio tempo, irmãos, entre lá, ela disse assim, que seja de pipoca, mas eu vou. Eu falei, glória a Deus. Nesse meio tempo ela venceu a oposição do seu próprio eu, a oposição do seu próprio eu, da sua própria culpa. E estava lá, aí eu disse assim, não amor, vem cá, deixa eu te dar. É uma sacola com um monte de coisa, irmão. Dá para fazer a inscrição sem correr, só para pegar aquelas coisas todas lá, né? E aí a hora que eu trouxe para ela, ela ficou super feliz, ganhei uns 3 beijos lá, sabe? Imagina, você me ajudou, tem que te dar um presente. Louvado seja Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que fazer guerra contra o nosso eu.
O nosso eu é a maior oposição. Colossenses 3,5 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. O nosso eu é uma oposição para a santificação. O nosso eu é uma oposição para mantermos a nossa vida saudável na nossa família. O nosso eu é uma oposição para mantermos a nossa vida e o nosso testemunho diante dos homens. O texto diz que no versículo de número 8, vamos voltar lá, capítulo de número 4, versículo de número 8, vai dizer que ao intimidar Neemias e os construtores, Sanbalat e Tobias começaram a se ligar entre si para fazer guerra. Ou seja, os inimigos, Sanbalat e Tobias começou a se relacionar com os seus próprios inimigos para se voltar contra Neemias. Alguém aqui já percebeu isso? Que o nível de oposição, pessoas que eram inimigos entre si, se ligaram para se voltar contra ti. Neemias presenciou isso. A palavra diz em Mateus 12,14, diz que os fariseus se uniram aos saduceus. Duas escolas diferentes de pensamento teológico judeu se uniram para se voltar contra o Senhor. E sabe de uma coisa? Quando você vê inimigos se unindo, estamos no caminho certo. Inimigos se unindo para se voltar contra, estamos no caminho certo. Agora eu te pergunto, como vencer a intimidação? Essa primeira estratégia do inimigo, como que nós vencemos? Primeiro, vamos lá, capítulo de número 4, versículo de número 9. Acompanhem comigo. Capítulo de número 4, versículo de número 9 diz assim: Neemias, ao ver que os inimigos se ligaram entre eles para se opor a Neemias, o texto diz que porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos em guarda contra eles. Irmãos, como que você vence a intimidação? Você precisa ter tempo e pausa para a oração sem aviso prévio. Quando você ouve alguma notícia, alguma fala, você precisa se colocar em oração. O nosso Senhor, quando viu o seu eu, porque ele disse a minha vontade no Getsemane, quando ele viu que o seu eu estava entrando para que pudesse ele não cumprir o propósito do Pai, ele vai até o Getsemane e diz assim: Pai, todavia não faça a minha vontade, o meu eu, mas a tua vontade. Por meio da oração, Jesus consegue trazer novamente a vontade do Pai, que é boa, que é perfeita e agradável no momento. Quando nós sofremos oposição, a primeira coisa que vem no nosso coração é tentar dar uma resposta. O nosso eu é pronto para revidar, o nosso eu é pronto para resolver. Em dezembro de 2018, quando a igreja estava por nascer, Pastor Fábio sabe disso, alguns de vocês que estavam naquele período conosco sabem que eu particularmente sofri afrontas demasiadas, muitas afrontas, irmãos. Questionaram o meu caráter, questionaram a minha graça de Deus que foi confiada, questionaram o meu cajado como pastor, a ponto de que um domingo de dezembro de 2018, nós tínhamos tornado público que a igreja iria nascer na garagem do pastor Fábio, e eu me lembro de um irmão de uma outra denominação me ligar, e ele disse assim: ô Carlos, hoje teve batismo aqui na igreja, e o pastor teceu lindos comentários ao seu respeito. Irmãos, naquela hora, a hora que ele começou a narrar tudo que tinha sido dito, que foram falas desonestas, porque não foram aquilo que foi conversado no privado, a ira do homem veio no meu coração, a ira que não estava no coração do nosso Senhor, quando ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ao ser oferecido para ele vinagre, quando ele pediu água, o nosso Senhor não permitiu com que o seu eu, a sua ira, a sua personalidade fosse na frente dos planos de Deus.
E aí, quando aquele irmão desligou o telefone, imediatamente eu olhei para o meu telefone e comecei a fazer uma ligação. Falei, eu vou ligar para esse homem. Eu vou ligar para ele, porque foi desonesto, ele sabe que não foi assim. Tem as mensagens aqui. E comecei a calcular, eu vou pegar e vou postar essas mensagens na internet, dizendo a maneira como ele falou, a maneira como ele abençoou e tudo mais. Até coraçãozinho tem, fica assim. Eu estou dizendo isso porque isso é público. E aí quando eu olhei para aquilo e falei, eu vou fazer isso. Na hora que eu estava fazendo a ligação, irmãos, a voz do Senhor, nessas horas é difícil a gente ouvir. Mas naquele momento, parece que a voz do Senhor foi como um murro no meu coração. E a voz foi exatamente assim: eu te defendo. Quando esta voz veio ao meu coração, pensei assim na minha cabeça. E a voz repetiu no íntimo da minha alma, na ponta da alma: eu te defendo. Irmãos, ali o sentimento era de vergonha, o sentimento era de raiva ao mesmo tempo, porque eu tinha que obedecer a voz que eu conheço, que é do meu Senhor. Ele disse, eu te defendo. Eu falei, tudo bem. Deixei o telefone de lado e tive uma experiência muito grande, que depois as coisas do tempo para cá começaram a acontecer. Depois ouvi outra afronta que também mexeu comigo também, irmãos, porque falou da minha família e falou da igreja do Senhor. Mexe comigo. Você pode falar que eu sou ruim de bola, irmão, pode falar que eu não faço tanto gol, pode falar que, enfim, que eu sou chato. Mas quando fala da igreja do Senhor, e principalmente da minha casa, da minha família, é igual quando a gente era pequeno, quando a gente era criança, e ali estava a discussãozinha, você é um otário, você é aquilo. Mas quando o outro falava assim, a sua mãe, rapaz, quando falava da mãe, parece que o negócio mudava. A pessoa estava aqui nas suas costas falando um monte de coisa, você é isso, você é aquilo, mas a sua mãe, você virava até de outro jeito, né? Já virava já morfado já, né? Meu Deus, o negócio era tenso. Queria o negócio virar briga, era falar mãe. É igual bomba em avião, né? Você gritar bomba em avião, todo mundo sai correndo. Você gritar mãe numa briga de rua, meu Deus do céu, acabou, vira o caos. Então, nós olhamos para o nosso eu, e o nosso eu é a maior oposição, mais do que o diabo, nessas questões. Como vencer isso? Como vencer a intimidação? O texto diz no versículo de número 6: porque edificávamos o muro, todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, quem está dedicado a trabalhar, quem está empenhado a trabalhar, não consegue tempo para ouvir intimidações. Como que eu venço a intimidação? Tendo a oração sem aviso prévio, colocando em oração aquilo que eu ouvi, colocando em oração o que eu vi. E eu disse a vocês que nesse período ainda eu tinha ouvido outra coisa. Alguém intimidando, dizendo assim, a igreja dura só até 5 anos. E por um momento, irmãos, eu pensei assim, talvez essa pessoa esteja certa. Olha só, talvez essa pessoa esteja certa, porque tantas igrejas nascem e vão 2, 3 anos. Quando chegam aos 5 anos, elas já não. Mas quando completamos 5 anos, em janeiro desse ano, eu olhei para o alto e disse assim, Senhor, Tu ouviu as palavras de intimidação e de afronta, que por um momento o Teu servo queria dar ouvido, mas o Senhor está com a sua mão estendida
E graças a Deus, irmãos, que o Espírito de Deus puxou a minha orelha e voltou o meu coração para o trabalho, porque o texto diz que a maneira de se vencer a intimidação é que o coração do povo se inclinou a trabalhar, não a ouvir Sambalate. Talvez você está aqui nesta noite, você está com o coração inclinado a ouvir o que Sambalate está dizendo. O Espírito Santo está alterando os seus ouvidos, está trabalhando os teus ouvidos, está inclinando os teus ouvidos e o teu coração ao trabalho que Ele designou para você. O texto diz também que o povo estava construindo, e ele estava construindo uma determinada distância. E Neemias disse assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trabalhar, e vão trabalhar com uma mão e vão estar com a outra pronta na espada. Porque deixa eu te dizer uma coisa, nós não devemos lutar contra a intimidação. Podemos dizer juntos: a minha luta não é contra as palavras de afronta ou contra a intimidação. A minha luta é para defender o que já construí. Glória a Deus. Sabe o que Jesus faz com você? Ele te defende com todas as forças, porque Ele sabe o que Ele construiu na tua vida. Ele sabe a obra que Ele fez na tua vida. Ele sabe do que Ele te perdoou. Ele sabe do que Ele transformou na sua vida. E por isso que o mesmo Senhor que naquele dia disse: eu te defendo, Ele diz: eu te edifico e continuo te defendendo. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então nós não devemos ter luta contra as afrontas ou intimidação. O nosso Senhor nos ensina, nós temos que ter luta para defender o que estamos edificando. Eles estavam edificando um muro com uma mão e com a outra, acompanhem comigo no versículo 18 do capítulo 4, o texto diz: e os edificadores, cada um trazia a espada cingida aos lombos e edificavam, espada cingida aos lombos e edificavam. Ou seja, eles não estavam prontos para guerrear quem falava besteira, quem falava é fraco, quem fazia postagem inútil. Não, eles não estavam intento para lutar contra esse tipo de coisa. Mas se eles viessem ali atrapalhar a construção, destruir o que foi construído, ia tomar espadada. Defenda a tua casa, defenda os seus, mas naquilo que você construiu, não naquilo que estão falando. O teu filho é um mau caráter. Não ligue por essas palavras. Defenda o que você construiu. Eu ensinei o meu filho os caminhos do Senhor. Eu ensinei a minha casa a servir ao Senhor. E é sobre isso que o texto está dizendo para nós. Porque não basta apenas edificar, mas precisa estar pronto para defender o que se edificou. O texto diz que eles estavam trabalhando e atentos à voz da trombeta. O que era essa trombeta? Porque a obra era grande, era extensa, e a trombeta era para poder avisar se acaso houvesse necessidade de peleja. Se acaso alguém estivesse na parte do muro sendo visitado para poder ser destruída aquela parte do muro, alguém tocaria a trombeta e todos iam lá e falar: o que vocês querem com ele? Por quê? Porque o que se deve defender, entenda de uma vez por todas, nós estamos entrando em guerras da qual Deus não quer que você entre. As guerras que o Senhor quer que você entre é defender aquilo que Ele já te deu. Você sabia que o exército de Israel não ataca? Depois você faz uma pesquisa sobre o exército de Israel. O exército de Israel não ataca. O exército de Israel só se defende. Quando nós vemos Israel atacou o Irã, Israel atacou a Palestina, Israel atacou, irmãos, se você pega o contexto, isso é uma defesa. Porque é um princípio de Deus para Israel: defenda o que eu dei para vocês.
E é o mesmo princípio que Deus estabeleceu para o seu povo. Defenda a sua santificação, defenda a consagração, defenda aquilo que eu construí na tua casa. Não permita com que nenhuma oposição muda a tua mente, o teu coração. Não permita que aquilo que foi entregue pelo Senhor e que custou caro, custou o sangue do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o seu nome. A segunda estratégia do inimigo, e já termino, está no versículo de número 2 do capítulo 6. Vamos lá, vamos para o capítulo de número 6. Alguém pode dizer que o Senhor está falando ao seu coração? Amém? Você pode dizer amém. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Vamos do 1, por favor, 1, Rafa. O texto diz: sucedeu que, ouvindo Sambalá e Tobias, Gesem um árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Pausa aqui, presta muita atenção. Quando você tiver terminado aquilo que estás edificando, quando você tiver concluído obras que o Senhor deu para você fazer na sua casa, na sua vida, você pode ter certeza que o inimigo vai dizer o seguinte: a intimidação, a afronta não surtiu efeito. Não surtiu efeito. Vou ter que usar uma outra estratégia. Qual a outra estratégia? Está no versículo de número 2. O texto diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer a Neemias: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer mal. A segunda estratégia do inimigo, e talvez uma das mais poderosas e mais enganosas, é: vamos orar. Eles tinham um profeta lá, irmãos, uma tal de profetisa chamada Noiadia. Ela estava dando as palavras dizendo: Deus não está nesse negócio aí não. E como que tem gente que gosta de profecia, né? Fora do contexto de Deus, e é dirigido por essas profecias. Crê nas profecias, pastor? Sempre diz que creio. Mas quando a profecia ela começa a dar ordem ao teu destino, sem que Deus tenha paz no seu coração, tenha dado uma palavra ao teu coração, isso me preocupa. O texto diz que eles começaram a falar assim: vamos congregar, vem aqui, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma reunião, eu estou preocupado com você. Pedro disse para o Senhor isso. Ele disse assim: Senhor, você vai morrer, não faça isso com você, Senhor. Eu disse isso aqui já. Não faça isso, Senhor. Talvez em outras palavras: você tem 33 anos, você está com essa conversa que vai para Jerusalém e vai ser entregue e vai ser morto. Você tem um futuro brilhante, Senhor. Você pode ser o próximo rei, melhor do que Davi. Não faça isso com a tua vida, Senhor. E o Senhor dizendo assim: ó, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Está suicidando, Senhor. Não faça isso com a tua vida. Congreguemos. Uma palavra que parece com Deus. E aí o Senhor diz assim: para trás de mim, Satanás. Você não compreende os desígnios de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Duvide de alguém que ontem fazia oposição, trazia palavras ruins ao seu respeito, hoje te chama para orar. Se você não consegue detectar caráter transformado, duvide. Duvide. Era isso que estavam fazendo com Neemias, era a segunda estratégia. Vamos congregar. E o texto diz que Neemias mandou responder através dos mensageiros. E sabe quantas vezes que eles chamavam para congregar? 5 vezes, irmãos. 5 vezes mandaram cartas para Neemias e falaram assim: vamos lá, vamos ouvir ao Senhor juntos. Deus deve estar dizendo que esse negócio aí da obra, da construção do muro, não é bem assim.
E Neemias disse para eles no capítulo de número 6, versículo de número 3: enviei mensageiros a dizer: faço uma grande obra, e de modo algum não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias diz assim: em outras palavras, eu estou ocupado com as coisas de Deus. Não preciso de mais uma coisa de Deus, eu já estou ocupado com as coisas de Deus. Sabe quando Deus está fazendo algo em você, no ambiente, aí você fica incomodado porque o seu eu não está aceitando, alguém diz assim: venha cá, tem algo aqui da parte do Senhor para você. Será que não é um Sambalá e Tobias com uma oposição para poder tirar aquilo que Deus está construindo em você? E como que vencemos então? Como que vencemos esse chamado tão envolvente de congregar, de orar, de um engano parecendo como de Deus? A primeira coisa é dizendo o que você está fazendo. O crente precisa verbalizar o que está fazendo. O crente precisa dizer no que está empenhado. No que você está empenhado hoje? Se você puder perguntar ao seu irmão e ele te responder, ou você responder, no que você está empenhado? Alguns vão dizer: pastor, eu estou empenhado na restauração do meu casamento, eu estou empenhado na educação dos meus filhos, eu nunca estive tão empenhado no ministério. Você precisa verbalizar isso, porque o texto diz que Neemias disse que ele estava dedicado a uma grande obra, e ele não podia terminar. Isso foi uma defesa e um ataque diante da tentativa de oposição, de um convite estranho. Os convites estranhos devem ser respondidos: eu estou dedicado a uma grande obra. Eu estou dedicado a uma grande obra. Ou não pensamos que não há oposição na família, não há oposição nos negócios, não há oposição naquilo que estamos construindo. Há oposição. Por isso que você precisa dizer: como que eu venço? Dizendo o que está fazendo. Eu estou dedicado nisso. Desculpe, eu não posso estar. O texto diz ainda que ele percebeu que Deus não estava nisso. No versículo de número 12 do capítulo de número 6, ele diz: percebi que não era Deus quem enviara. Eu percebi, Deus não está nisso. E aqui eu quero terminar com isso. Irmãos, se você começou algo que Deus colocou no seu coração para reconstruir, não se permita ser vencido pela oposição. Hoje pela manhã eu orei por alguns irmãos aqui quando fiz o apelo, e o Espírito de Deus mostrou algumas pessoas sendo vencidos pela oposição do eu. Pessoas que tentaram, erraram e foram intimidados por isso e falaram: não vou fazer mais. E o Senhor dizendo: você precisa fazer novamente, porque isso não a define. A sua fraqueza não te define. Aliás, se nós permitirmos que a nossa fraqueza nos definimos, não cremos no que está escrito, porque está escrito assim, que o poder do Senhor se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Agora nós estamos em dias que estamos permitindo a fraqueza que deveria se transformar em revelação do poder de Deus ser uma oposição para nós. Que nesta noite o Espírito Santo abra os seus olhos e você veja que Deus sim te faz vitorioso na fraqueza, que Deus faz você vitorioso diante da oposição. A intimidação, você pode até ouvi-la, mas não entrará em guerra contra ela, porque o teu Deus vai resolver. Ouve, Senhor. A tua luta será para preservar o que Deus te deu graça para construir. E os convites estranhos, você vai dizer não. Convites estranhos também são aqueles que roubam o seu tempo. Convites estranhos são aqueles que vêm roubar o teu tempo, que deveria estar sendo dedicado em algo que talvez seria um descanso. Deus te chamou ao descanso, mas vem um convite estranho para atrapalhar o seu descanso. Porque não é só trabalho. Deus trabalhou descansando. Está lá em Gênesis 2.
Então, irmãos, eu quero, por meio do Espírito Santo, dizer que o Cristo que intercede por nós, Ele ouve as nossas afrontas. Ele permaneceu firme diante das afrontas e das intimidações. O diabo até tentou interromper o caminho da cruz, matar o nosso Senhor antes. Se o nosso Senhor caísse naquele dia que Cirineu o ajudou quando a cruz caiu, a obra não seria consumada. Se o nosso Senhor cai ali e fica ali, nós não teríamos experimentado a salvação, o perdão dos pecados. Mas o nosso Senhor recuperou força. Cirineu tomou a sua cruz e foi junto com ele para cumprir no Calvário. Deus nessa noite está te levantando diante da oposição, quer seja da oposição da intimidação que feriu a tua alma, que destruiu o teu coração nesses dias. E Ele está te levantando, Ele está te colocando de pé. Ele está dizendo: eu venci o mundo, eu venci o diabo, eu venci o eu. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. A oposição é parte de uma reconstrução. E quando o inferno vê que você não dá ouvido para a oposição, que você não aceita os convites estranhos, o inferno teme, se estremece e reconhece, como está escrito: todos reconheceram que aquela obra vinha de Deus, vinha de Deus. Então o final que Deus quer é o mesmo final que o nosso Senhor nos ensinou: está consumado, está consumado, está consumado. O inimigo não prevaleceu sobre o nosso Senhor, e Ele está aqui nesta noite. Você pode ficar de pé. Vamos louvar o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia. O Senhor nos chama nesta noite a vencermos toda a oposição. O Senhor estava em Neemias e Ele deu a vitória ao seu povo diante da oposição. Eu quero que você nesta noite possa colocar o seu coração diante de Deus e colocar e mencionar as oposições que você tem sentido, que você tem vivido, coisas que o Senhor entregou nas suas mãos, coisa que o Senhor entregou nas suas mãos para construir, mas oposições têm se levantado, e você tem se permitido com que isso venha tomar lugar, tomar espaço. O tempo da reconstrução está sendo retardado, mas o Espírito Santo está aqui, está te colocando de novo nos eixos da reconstrução. A oposição não terá efeito paralisador. Quantos creem no que eu estou dizendo? Se tem alguém aqui nessa noite que consegue olhar para o Senhor, que cumpriu a sua obra na cruz, Ele está nos dando da sua vitória. Senhor, nós oramos no nome de Jesus e nós clamamos a Deus, nos coloca de pé diante da oposição. A oposição trouxe danos, talvez em alguns corações aqui, palavras que mexeram com a alma, palavras que mexeram com os sentimentos. Talvez o eu veio e tomou conta, trazendo um sentimento de desistências. Senhor, nesta noite, nesta noite faça uma obra redentora de vitória em nós. O Senhor estava em Neemias, o Senhor está aqui. Que os ouvidos sejam fechados para Sambalá e Tobias nesta noite, e os ouvidos sejam abertos para a trombeta de Deus. Senhor, faça essa obra no teu povo. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo, com o braço forte o Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
mistério